precisa olhar também a questão dos efeitos colaterais da superdotação. Efeitos colaterais entre aspas, porque são propensões que essas pessoas vão ter a determinadas emoções. Por exemplo, tédio, desatenção, distração e também desempenho abaixo do potencial. O que é o tédio? O tédio é para estar ali o tempo inteiro querendo estímulo, então momentos de baixo estímulo deixam a pessoa com aquela sensação de tédio mais elevada. E a distração às vezes é se perder muito nas próprias ideias e também a mesma questão de desatenção. O desempenho abaixo do potencial aí é uma questão de ter muita cobrança consigo mesmo. Então tá com essa sensação o tempo inteiro de que está desempenhando abaixo do potencial porque está sempre ali colocando um patamar mais elevado. Também são pessoas que têm um traço de perfeccionismo mais elevado. E as principais causas de desempenho abaixo do potencial são medo de falhar, desejo de se adequar aos pares, falta de estimulação ambiental, habilidades de estudo insuficientes, coexistência de transtornos de aprendizado e frustração devido ao tédio. E aí é muito interessante a gente perceber a questão do desejo de se adequar aos pares, porque é muito comum que criança com superdotação sofra bullying na escola, e até dos próprios professores. É uma população que tem uma tendência maior de sofrer bullying até mesmo de professor. E aí a criança vai buscando esconder a própria inteligência para se adequar, alcançando, diminuindo a expressão do próprio potencial, mas isso não significa que não está lá. Então, a criança, o adulto, ele vai sentindo que pode mais, mas vai sempre querendo esconder com medo disso gerar prejuízo social. E aí a gente também tem as características do desenvolvimento, que são as habilidades gerais de domínio avançado e a capacidade de aprender rapidamente. E nesse caso a gente está falando da superdotação intelectual. E a gente também tem a sincronia de desenvolvimento intelectual, social e emocional. Como falei, não é só uma sincronia das habilidades cognitivas. Normalmente isso gera uma assintonia de todos os domínios da pessoa. Então ela não se identifica ali com os próprios pares. Não para gravação, eu dou um exemplo muito meu. Eu não conseguia interagir de jeito nenhum com meus colegas. Tinha no primeiro e segunda série, tinha duas colegas que tinham, acho, um nível de inteligência parecido com o meu. E aí a gente se uniu, eram 3 turmas. E aí a gente se uniu e a gente lidava muito bem com o outro. Aí eu acho que eles quiseram distribuir o potencial que acabou indo na mesma turma e colocou um em cada turma. Nossa, pra mim aquilo ali foi assim um trauma, porque na outra turma eu não identifiquei com absolutamente ninguém. Eu ficava conversando mais com o professor na hora do recreio, do intervalo. As características emocionais. Assim, os estudos normalmente não mostram que há uma maior prevalência de transtornos psiquiátricos na população superdotada, exceto quando os indivíduos têm um QI acima de 160%, que aí realmente tem um risco maior, cerca de 2 vezes, e desenvolver algum transtorno psíquico. As características emocionais também estão relacionadas: perfeccionismo, dificuldade de aceitar o fracasso, maior sensibilidade emocional a críticas e maior senso de justiça. Eu tenho uma paciente que eu a diagnostiquei com transtorno de espectro autista, e ela para mim é claramente superdotada. Ela ainda não tem diagnóstico, eu encaminhei para neuropsicologia, mas ela já inconformada com o diagnóstico, já teve uma busca para garantir os direitos dela na faculdade em relação a isso. Formou coletivo, então todo um movimento ali para garantir que a justiça seja feita no caso dela.
Também tem os outros efeitos, que é mau humor, explosividade, argumentação excessiva. Isso gera um problema com o professor normalmente na infância, problema com o chefe na idade adulta, a pessoa vai pro Czão, fica lá debatendo o tempo inteiro. Aí também tem a maior exigência por consistência e coerência. Então isso para pai normalmente acaba sendo uma dificuldade muito grande, porque os pais vão estabelecendo regras, mas ao mesmo tempo os pais vão quebrando as próprias regras que eles impõem. E isso vai gerando um incômodo ali na criança superdotada, pode deixar ela com aquela coisa meio rebelde, e às vezes até simular um sintoma de um quadro de TDAH. E aí a gente pode lembrar também que o TDAH pode ser comórbido em pessoas com superdotação. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que existe uma prevalência maior de TDAH na população superdotada, enquanto outros estudos não mostraram essa correlação. E aí também tem a questão da solidão. Aí a solidão vai por essa sincronia de idade na infância, mas na idade adulta vai muito por uma diferença também de assuntos que a pessoa gosta de desenvolver, que às vezes não são o mesmo dos pares. Também pode acontecer sim, são pessoas que, como gostam muito de debater, vão ali no assunto até o final, enquanto as pessoas vão se cansando no meio. Então vai gerando essa sensação de que não encontram iguais. E isso vai gerando também características sociais, tipo introversão, falta de interesse por pares da mesma idade, preocupação com questões morais, filosóficas e existenciais, e o narcisismo, que aí não é aquele do transtorno de personalidade narcisista, né? Aí por isso que eu coloquei entre aspas, que é muito mais as pessoas falarem que a pessoa é um pouco narcisista, porque o tempo inteiro ela está ali reafirmando as habilidades dela. Mas muitas vezes é isso porque a pessoa não se sente ouvida ali naquele ambiente. Ela às vezes sabe da razão que ela tem, por exemplo, uma evidência científica que ela sabe quando é criança, às vezes, de um conteúdo que leu um livro e ficam defendendo aquilo. Eu sei disso e pode ser confundido com um narcisismo. Características comportamentais. Pode ocorrer isso de desorganização e de desatenção, principalmente por causa quando a pessoa tem um interesse mais restrito. Aí ela dedica toda a vida dela, às vezes, por uma ideia que ela quer defender, por ler assuntos daquele interesse e deixar os outros campos da vida negligenciados, inclusive o próprio ambiente. E aí a gente tem as características positivas, o perfil inovador, crítico, questionador, independência, inconformismo. Então são pessoas que não aceitam que as coisas estejam do jeito que estão, são reformadoras, interesse em experimentar, em associar conceitos. Então são pessoas com flexibilidade, inclusive no teste cognitivo. Uma das habilidades medidas é a flexibilidade cognitiva. Ela é fundamental porque a pessoa consiga ver as coisas de uma determinada forma. Por exemplo, a gente pega um Einstein da vida. Não foi só a inteligência, a capacidade do conteúdo, de assimilar o conteúdo que fez diferença. Também foi a capacidade de pegar aquele conteúdo, não se satisfazer com as explicações daquele momento e pensar, não, deve ter uma explicação melhor, e fazer esse exercício imaginativo de associar novos conceitos. Então, ele pegou novos conceitos que ele tinha aprendido na matemática, com uma nova visão que estava surgindo ali da física, e juntou tudo isso, enquanto as pessoas com inteligência média tendem a aceitar mais as coisas na caixinha delas sem questionar. Invista na sua carreira. Seja fellow da Shelter. E aí também outra coisa que é muito comum também, pelo menos só os adultos que eu peguei com superdotação, que eu suspeitei que tinham superdotação na clínica, tinham essa característica. Tem aquela explosão de esforço, aí dedica a uma coisa e de repente cansa.
tem essa apatia, né? Gasta a dopamina toda de uma vez. Também tem a questão da dupla excepcionalidade. A dupla excepcionalidade pode se expressar como um transtorno de aprendizagem, como descalculia e dislexia, TDAH, né, sintomas de desatenção e hiperatividade. O cuidado com o diagnóstico diferencial, nesse caso, também é muito importante, porque pessoas com superdotação, elas podem ter, por exemplo, interesse restrito, dedicar extremamente naquela área, o que é confundido como hiperfoco, mas não necessariamente ter um TDAH ali associado. E o próprio interesse, às vezes, em assuntos, às vezes, quando a pessoa está ali na área de interesse, às vezes quer falar demais, não interrompe as pessoas para falar daquilo, não necessariamente significa um TDAH. Mesma coisa o TEA. O TEA, como a pessoa tem uma sincronia em relação à idade, a gente pode achar que tem um déficit social ali, mas na verdade não é um déficit social. Quando a pessoa é colocada com pares assim, de mais ou menos maturidade semelhante, interesses semelhantes, aquela criança, aquele adulto vai se desenvolver muito bem, o que não aconteceria tão bem com uma pessoa com TEA. E da mesma forma, no TEA teria muito mais prejuízo na linguagem do que uma pessoa com superdotação, que às vezes em teste de linguagem, muitas vezes vai estar ali no patamar superior.